Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui na celebração dos 140 anos da IPF. Muita alegria, a todo tempo repetindo com o pessoal, geração em geração, somos todos IPF. E nesse momento temos a grata satisfação, a alegria mesmo, imensa no coração, de ter o pastor Arival conosco. Pastor Arival, pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e que tem se destacado aí na história da nossa igreja, principalmente por causa da visão missionária e da visão de liberalidade que a igreja tem demonstrado. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho. Primeiro a saudação do pastor e a gente conversa. Eu quero primeiro agradecer ao pastor, ao convite do conselho, pelo privilégio de estarmos aqui vivendo esse momento festivo dessa igreja. Essa igreja tem uma história muito bonita, são 140 anos servindo ao Senhor. Muitas igrejas saíram daqui, muitos pastores, saíram, vocações aqui da igreja de Fortaleza, e sempre renovando, Nós temos que trabalhar agora com as novas gerações, o senhor colocou aí de geração em geração, sempre IPF. Então, é um privilégio estar aqui. Pastor, aproveitando bem o tempo nosso aqui, o Salmo 67 é um salmo bastante usado, principalmente quando nós trabalhamos na questão da visão missionária da igreja. Porque hoje em dia, muita gente correndo atrás de bênção, em bênção, em bênção, vem para mim, Deus que abençoa. E o Salmo 67 diz assim, Deus nos abençoe, resumindo, Deus nos abençoe para que o mundo conheça o teu nome como o Deus verdadeiro. Quer dizer, nos abençoe para nós abençoarmos. Nos deu uma palavra a respeito dessa visão da igreja, realmente assim, ser abençoada para abençoar. Primeiro, a igreja ela não é um substantivo, ela é um movimento. Então, ela sempre está em ação. E ela recebe de Deus, abençoada por Deus, para compartilhar com os outros. Então, a generosidade é a marca da igreja. Aquela ideia do sacerdócio, Você tem a função sacerdotal de levar Deus aos perdidos e trazer os perdidos para Jesus. Então, e quanto mais uma igreja local ela investe em missões, quanto mais ela é abençoada por estar envolvida no trabalho missionário, mais Deus dá a ela para que ela possa compartilhar com outros. Então, eu creio que o grande desafio agora, nesses 140 anos, nessa data tão simbólica, é que a igreja ela vire a chave para uma nova perspectiva de revitalização, de crescimento, de expansão missionária. Essa é a minha oração. Nós estamos vivendo um momento único da história, nós temos hoje as redes sociais, nós estamos falando aqui, o mundo todo está nos assistindo. Então Deus está dando para a nossa geração esse privilégio. Ainda temos a liberdade de expressão, a liberdade de culto, e temos aí bilhões de pessoas precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Salmo 67 termina assim, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Bênção para ser compartilhado. Um dos pastores aqui do passado, da igreja, Natanael Cortez, dizia, a igreja que não evangeliza se estiola. Essa nem é conhecida essa palavra, estiolar significa, fica paralítico, raquítico, não desenvolver, Então, essa é a palavra para a igreja hoje, aproveitar as oportunidades que tem para fazer com que o evangelho seja conhecido. Pastor, que lição. Esse salmo ele é um salmo missionário, ele é um salmo que está calcado justamente na promessa, na aliança que Deus fez com Abraão. Ser tu uma bênção. E o evangelho, a igreja tem esse privilégio de levar Jesus a todas as etnias da terra através da pregação do evangelho. Essa é a missão intransferível da igreja, é a missão que ninguém pode fazer. Eu creio que a igreja de Fortaleza, o presbitério de Fortaleza, está bem consciente disso e agora é colocar a mão na massa, para ver, experimentar os grandes milagres de Deus nas novas gerações. Vamos agradecer a Deus pelos 140 anos, vamos pedir a Deus que nos abençoe, mas com essa visão, compartilhar a bênção. Amém. Ser tu uma bênção e as famílias da terra serão abençoadas. Amém. Foi essa palavra dada. Pastor, muito obrigado por essa palavra e muito obrigado também pela sua presença aqui, com toda certeza, edificação para a vida da igreja. Prazer nosso, privilégio é nosso. Deus abençoe. Caminhe conosco, de geração em geração, somos todos IPF. Grande abraço, Deus te abençoe. Boa noite, irmãos.
Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero expressar minha gratidão ao pastor Eliseu, ao conselho dessa igreja, pela honra, pelo privilégio que estão me dando de participar dos 140 anos dessa igreja. A última vez que eu estive pregando aqui, eu era pastor em Olinda, em 1989, mais ou menos, quando o pastorzão aqui me convidou para participar aqui num culto de casais, encerramento e aniversário da igreja. Geralmente, quando eu prego uma vez só na igreja, ninguém me convida mais. Preguei na pandemia também. Quero agradecer aos irmãos aqui de Fortaleza, que têm orado por nós, que têm assistido os cultos lá da Igreja Pretânia de Pinheiros, que têm intercedido por nós, por mim, pelo pastor Hernandes, e pelo privilégio que temos de pregar o Evangelho. Só para eu saber aqui, quem assiste aqui a IPP TV, levanta a mão. Então, tá bom. Manda um pix, por favor, tá? Uma oferta, alguma coisa aí. Nós estamos furando poço no sertão nordestino. No ano passado furamos 150 poços, esse ano mais 150 poços. Estamos ajudando aqui no Ceará, no interior, na construção de templos, na revitalização de igrejas. E eu sou nordestino, eu sou baiano e tenho o privilégio de estar lá em São Paulo e participar desse tempo maravilhoso da igreja. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Se a igreja quiser, eu estou aqui com a revista atualizada, poderão ler comigo essa pequena narrativa bíblica. Por favor, o que é que diz aí? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se a de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Amém. Pode sentar, por gentileza. Uma das expressões mais lindas da Bíblia está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. E é muito importante nós entendermos que a grande luta de qualquer igreja, principalmente de uma igreja centenária, uma igreja de Fortaleza, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, está completando 117 anos, agora no próximo dia 8 de julho. O grande desafio é sermos uma igreja como Cristo quer, ou uma igreja como nós queremos. Essa expressão minha igreja é um pronome possessivo. E de fato, verdadeiramente, a igreja, ela é exclusiva de Jesus. Ele a comprou com o seu próprio sangue. Ele a redimiu com o seu próprio sangue. Ele ama a sua igreja.
Paulo diz: Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas eu e você, nós muitas vezes nos apropriamos indevidamente, isso é crime, do ponto de vista jurídico, da igreja de Jesus Cristo e queremos ser uma igreja do meu jeito. No ano de 2010, após completar o centenário, 102 anos, a igreja de Pinheiros viveu o momento da virada. Ela saiu depois de 102 anos de um local, do Largo da Batata, ali em Pinheiros, e foi para um prédio recém-construído na Marginal Pinheiros. A igreja tinha, na época, cerca de 300 a 400 membros. E o grande desafio do projeto Centenário é sermos uma igreja, não como o pastor Arival quer, não como o pastor quer, não como o conselho quer, não como os membros da igreja querem, não como aquelas famílias mais antigas da igreja querem. Nós queremos ser uma igreja de acordo com a vontade de Deus. E, meus amados irmãos, nós experimentamos essa virada. Hoje nós somos uma igreja chegando a 4 mil membros na sede, mais de 6 mil distribuídos em congregações. Nós temos hoje 1.200.000 membros online que assistem, 32 mil pessoas assistindo aos domingos. Nós temos uma junta missionária sustentando mais de 103 projetos missionários no mundo inteiro e aqui no Brasil, sustentando mais 38 missionários transculturais. Somos uma igreja que temos uma TV que vocês conhecem, 24 horas no ar, pregando o Evangelho, com sermões dublados em 10 e 12 línguas, levando o Evangelho para o mundo inteiro. E a grande pergunta que eu quero fazer para vocês, porque vocês não vão me chamar para pregar de novo aqui, e aproveitando aqui a autoridade do pastor Toniel, o respeito, a admiração que eu tenho por ele. Esses 140 anos da igreja é o ano da virada? Ou vocês vão continuar sendo como são? Essa igreja hoje, ela é uma igreja de Cristo? Ou ela é uma igreja de acordo com o que você quer? Uma igreja para agradar pessoas? Uma igreja para atender necessidade de pessoas? Uma igreja que ama mais os espaços sagrados do que as pessoas perdidas? Uma igreja sem visão missionária, sem perspectiva? Uma igreja que vive administrando infinitamente problemas internos, brigas internas, lutas internas? Eu quero que você olhe para o texto e com a Bíblia aberta, eu quero fazer a exposição desse texto para você. E o texto começa dizendo: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, diz aí a expressão, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Essa frase é a frase-chave do texto. Essa frase é uma frase que vai dar o direcionamento dessa narrativa. E a pergunta que eu faço para você que está aqui nesta noite, para a liderança desta igreja: nós queremos ser uma igreja de portas trancadas, ou nós queremos ser uma igreja de portas abertas? Repete comigo. Repete comigo, por favor. Nós queremos ser uma igreja de portas trancadas ou de portas abertas? O que vocês querem? Olha para o texto. E o texto vai nos apresentar algumas características de uma igreja de portas trancadas. A primeira característica desta igreja de portas trancadas é que Jesus Cristo não está dentro dela. Você já pensou nisso?
Lembre-se da carta, ou uma das cartas, que Cristo enviou para as igrejas da Ásia. E ele termina a sua carta dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele o quê? Comigo. Preste atenção, irmãos, há muitas igrejas que são cristãs, que são ortodoxas, mas Jesus Cristo não está nela. Jesus Cristo não é o centro desta igreja. Jesus Cristo está do lado de fora. Porque uma igreja onde Cristo está presente, Ele é o sol. E quando o sol brilha, as estrelas o quê? Desaparecem. Uma igreja onde Cristo está presente é uma igreja cristocêntrica. É uma igreja que as pessoas se reúnem em nome de Jesus. É uma igreja que as pessoas trabalham para Jesus. É uma igreja que está preocupada em fazer a vontade de Jesus, não a sua vontade. E essa igreja agora está de portas o quê? Trancadas. E Jesus não está presente. As mulheres, no texto anterior, tiveram o privilégio de receber a revelação do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Mas eles estavam reunidos neste lugar no dia de domingo, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição de Cristo, no dia do Senhor. Estavam lá todos os apóstolos, mas Jesus não estava ali com eles. Você já pensou nisso? Mas em segundo lugar, a segunda característica de uma igreja de portas trancadas é que ela é uma igreja medrosa. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Preste atenção, Jesus não estava presente ali, e quando Jesus não estava presente, e porque Jesus não estava presente, o que aconteceu? Aqueles homens estavam com medo dos judeus. Veja o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Parece que todo mundo está com medo do STF, que todo mundo está com medo das decisões do Congresso Nacional, que todo mundo está com medo da ideologia de gênero, que todo mundo está com medo de comunismo, que todo mundo está com medo de tudo. Mas uma igreja em que Jesus Cristo está presente, ela não tem medo de nada. Ela não tem medo de nada. Você se lembra disso? Que a grande ordem que Jesus Cristo dá para a igreja é: não tenhas medo, eu estou contigo. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, ela é como ovelhas enviada para o meio de lobos. Nós somos como ovelhas, alimento dos lobos. Mas Jesus diz: não temas. Eu estou com vocês. Nenhum mal acontecerá com essa igreja de Jesus Cristo, se essa igreja tiver consciência da presença real de Jesus Cristo. Essa igreja está com medo. Medo de investir, medo de abrir congregações. Essa igreja tem uma história muito linda. Muitas igrejas saíram daqui, algumas brigadas. Que presbiteriano é assim.
Sai brigado e põe o nome de Filadélfia. Sai brigado e põe o nome Betel. Vimos Deus face a face. Sai brigada por causa de bateria, por causa de som, porque bate palmas. Sai brigada porque o pastor quer ficar quando Deus não quer que ele fica. Sai brigada porque o conselho não tem compromisso com Deus. É um conselho mundano. Mas essa igreja tem uma história. Muitas igrejas plantadas, muitas vocações levantadas por Deus, muitas almas ganhas pelo esforço dessa igreja durante esses 140 anos. E a pergunta que eu quero fazer nesses 140 anos para vocês: vocês querem ser uma igreja de portas fechadas ou uma igreja de portas abertas? Primeira característica de uma igreja de portas fechadas, trancadas, é que Jesus está do lado de fora. Segundo, é que é uma igreja medrosa. Uma igreja medrosa. Medo dos judeus. Se mataram Jesus, irão nos matar. Se perseguiram a Jesus, irão nos perseguir. Mas Jesus já tinha dito isso lá em João capítulo 15. Assim como o mundo me odeia, o mundo odiarão a vocês. Nós seremos odiados por causa do nome de Cristo. Essa instrução foi dada. Mas a terceira característica dessa igreja de portas trancadas é que ela era uma igreja sem paz, intranquila. Você já notou isso? Primeira coisa que Jesus Cristo fez quando se manifestou nessa igreja foi o quê? Paz seja convosco. Porque essa igreja não tinha paz. É interessante, meus amados irmãos, que quando a gente está brigando para comprar terreno, quando a gente está brigando porque está faltando dinheiro para sustentar missionários, quando a gente está brigando porque nós estamos no centro da missão de Deus, no centro da vontade de Deus, é uma coisa. Mas presbiteriano gosta de brigar. Há conselhos que se reúnem 2, 3 vezes por mês, reunião, que começa às 8 horas da noite, termina 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. Presbítero que não vem na igreja, vem para culto de oração, não toma conta de grupo de pastoreio, não visita, é simplesmente um garçom de Santa Ceia. E ele diz, essa igreja tem que ser assim. Aqui não tem isso, só lá em Pinheiros. O pastor que quer a igreja do seu jeito. Minha irmã disse, pastor, falou comigo, pastor Arival, eu não aguento mais. O meu pastor é invisível durante a semana. E é incompreensível domingo quando prega. Ele prega e ninguém entende nada. E ninguém vê ele durante a semana. A igreja presbiteriana está cheia de pastor preguiçoso. Os presbitérios se tornaram um sindicato de pastores. Os pastores não brigam pelas almas. Os pastores não brigam pelo avanço do evangelho. Os pastores estão brigando por salário alto, por interesses pessoais. Os pastores têm projeto acadêmico de serem mestres, doutores, e eles não estão preocupados com o sofrimento das ovelhas. Sabe o que isso gera na igreja? Uma igreja sem paz. Nossa igreja tem está chegando a 4 mil membros. Temos todo o trabalho dos ministérios da igreja e nós temos apenas 14 presbíteros. Eu queria que tivesse só 5 ou 7, mas não é da minha vontade. E é uma reunião só por mês. Começa às 19h30 e termina 21h30. E nós nos reunimos para decidir. Porque os assuntos são postos. Igreja não é substantivo, igreja é verbo. A igreja que trabalha não dá trabalho. Crente que trabalha não dá trabalho. Crente que ora, crente que está evangelizando, crente que está envolvido no ministério da igreja, não tem tempo para brigar.
Eu não sei como é que está aí, pastor Eliseu está em paz aqui. Amém. Tem mulher que quer mandar na igreja. Tem diácono e presbítero que não manda em lugar nenhum. Quer mandar na igreja. Tem pessoas que criticam, que têm ideias, mas não fazem nada. Às vezes aparece um lá em Pinheiros, pastor Arival, eu estou com as ideias aqui. Falei, meu irmão, o inferno está cheio de ideias. Porque quando Deus dá a visão, Deus dá os recursos e Deus coloca para você fazer. Quando Neemias vai fazer a reforma no muro, ele não perguntou nada a ninguém, ele foi lá, rodou e disse que Deus colocou no seu coração algo para ele fazer na cidade de Jerusalém. O que você está fazendo aqui na igreja de Fortaleza? Para que você é membro? Por que você está aqui? Por que Deus trouxe você para aqui? Para brigar? Para criticar? Para ver os defeitos da igreja? Não. Então veja nesse texto, irmãos, que esta igreja era uma igreja que Jesus estava do lado de fora. Era uma igreja medrosa. Era uma igreja sem paz. Era uma igreja sem alegria. Sem alegria. Porque o evangelho é a boa nova de grande alegria. A igreja, quando ela está de portas trancadas, ela é uma igreja infeliz. Não há conversões, onde não há conversões, não há alegria. Onde não há alegria, não há adoração, porque a Bíblia diz servir ao Senhor com alegria. Veja no texto que você vai descobrir que essa igreja estava triste. E Marcos vai nos ajudar. Eu queria que você fosse lá para Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Por favor. Marcos capítulo 16, versículo 14. Lê comigo aí, por favor, o que é que diz? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já. Veja que a quarta característica de uma igreja de portas fechadas é uma igreja o quê? Incrédula. É uma igreja fechada para os milagres de Deus, para os milagres da providência de Deus. É uma igreja que não tem experiência com Deus vivo e verdadeiro. Diz que Jesus censurou-lhes. E a palavra censurar no grego aqui é uma censura dura, uma repreensão dura, por causa da dureza do coração. Os problemas que a gente enfrenta na igreja é a questão financeira. É assim ou não é? A gente faz um projeto, chega todo animado, e o tesoureiro, o santo varão, diz assim: pastor, eu não quero ser do contra, eu não quero ser advogado do diabo, mas não tem dinheiro. Existe no inconsciente coletivo algo que o diabo colocou na cabeça, na mente dos crentes nordestinos, é que nós somos uma igreja pobre, que o Nordeste é pobre, que as igrejas do Nordeste são pobres, que a gente não pode fazer, que a gente não pode realizar, que a gente não pode avançar. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que onde há incredulidade, não há milagres.
não a manifestação do poder de Deus, porque Deus não manda primeiro o dinheiro. Deus manda primeiro o quê? A visão, a missão. A Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem. Há 140 anos, quando essa igreja começou aqui, foi crentes pobres, que entregavam o seu dízimo, que contribuíram na sua pobreza. E essa igreja está aqui, porque essa igreja tem na sua história heróis de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas pastor Arival só veio lá de São Paulo hoje só para dizer essas coisas para a gente. Pagamos para apanhar. Mas veja no texto, que o texto é maravilhoso. O texto foi inspirado pelo Espírito Santo. E é uma mensagem gloriosa para mim e para você, para a igreja de Fortaleza, desses 140 anos. E a mensagem que Deus traz para mim e para você nesses 140 anos é que Jesus Cristo, Ele quer que essa igreja seja uma igreja de portas o quê? Abertas. Uma igreja alegre. Uma igreja corajosa. Uma igreja cheia da paz de Deus que excede todo entendimento. Uma igreja unida. E aqui nós vamos descobrir no texto qual é o segredo de ser uma igreja de portas abertas. Como é que Jesus Cristo destranca, arrebenta as portas de uma igreja trancada para que ela se torne uma igreja de portas abertas? Porque essa expressão, portas trancadas, não revela somente um aspecto físico, mas um coração trancado, uma mente trancada, um coração duro, um coração empedernido. E aqui nós vamos descobrir algumas coisas. Eu queria destacar para você que uma igreja, para se tornar uma igreja de portas abertas, é uma igreja que tem uma experiência e a presença do Cristo vivo. Amém? Veja no texto que Jesus Cristo não arrebentou porta. Que Jesus Cristo não destrancou a porta. Mas que Jesus vem e se põe no meio deles. Isso é importante. Cada palavra inspirada pelo Espírito Santo tem uma verdade escondida. Por que Jesus Cristo se pôs no meio deles? Porque Jesus Cristo, Ele é o centro da igreja. Vocês estão entendendo ou não? A igreja presbiteriana de Fortaleza não é minha, não é sua. Ela é de Jesus. Certa vez um irmão na nossa igreja, quando eu cheguei na igreja de Pinheiros, um irmão muito simples, morador de uma periferia, morava junto de uma favela, ele disse: pastor Arival, eu fiz um voto, porque eu comprei um terreno em frente à favela, e eu estou com as prestações atrasadas, e se Deus me der graça e força, eu quero pagar toda a dívida, eu quero resolver esse problema. E eu fiz um voto para Deus. E o voto que eu fiz
é que se eu conseguir pagar, eu quero construir um templo, abrir uma igreja, para que as crianças daquela favela sejam evangelizadas. Eu quero plantar uma igreja de frente para a favela. E eu, pastor novo, todo entusiasmado, disse para o homem: meu irmão, esse mesmo pastor está para ajudar os crentes a cumprir voto. E fui na reunião do conselho, 7 presbíteros, cada um mais sabido que o outro. Eu disse: eu vim aqui, meus amados irmãos, para a gente colocar na livro de ata. Nós vamos aprovar a abertura de uma congregação lá em Santa Teresa, em Burro das Artes, porque um irmão nosso, um diácono, fez um voto ao Senhor, e se for de Deus, a coisa vai acontecer. E aí, meus amados irmãos, começou a douta discussão. A primeira pergunta que me fizeram: pastor, qual é o custo-benefício desse trabalho? Eu disse: não sei. Eu não sou economista, não sou contador. Quanto é que vale uma alma? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Outro mais iluminado disse para mim: pastor Ival, olha, eu não quero ser do contra não, mas nós, presbiterianos, nós não temos know-how para abrir igreja em favela. Quem tem know-how é a Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus. E aí foi. 2 horas de discussão inútil. Ninguém levou em consideração, ninguém fez uma leitura espiritual. A Bíblia diz que tem um homem natural, o homem espiritual, e o homem espiritual o quê? Carnal. O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. As nossas decisões têm que ser espirituais. E eu pedi a paciência de meus irmãos: faz o seguinte, põe na ata, porque essa é a palavra-chave para presbiteriano. Põe na ata. Me autoriza, como pastor dessa igreja, a abrir essa congregação. Em 60 dias, se não der certo, a gente fecha as portas. E eu, habilmente, cheguei no domingo e convidei as esposas dos presbíteros para ir trabalhar na favela. Porque quem manda em presbítero é a mulher do presbítero. Quando tem um assunto no conselho que o presbítero diz: pastor, eu quero um tempo para orar. Não é para orar, é para perguntar à mulher. E nós fomos para lá. E para começar uma igreja na favela tem que levar sanduíche. Tem ou não tem? Pão com salsicha, guaraná. Porque aquelas crianças não comem e elas vão ser atraídas pelo sanduíche. Naquele tempo era flanelógrafo. Naquele tempo era história bíblica. Classe de Boas Novas, da PEC. Meus amados irmãos, em 60 dias, tinha mais de 100 crianças. 10 anos depois, tinha uma igreja edificada pelo Senhor. Um templo construído com mais de 900 metros de área. E essa igreja é uma bênção hoje lá. Porque um homem fez um voto ao Senhor. Não fui eu que plantei. Será que as nossas decisões na igreja são decisões espirituais? Semana passada, o irmão falou: pastor, eu não estou gostando mais da igreja de Pinheiros. Eu falei: mas por quê, irmã? É porque eu não conheço mais ninguém. Tem 4 cultos. O irmão que vem para o culto da noite não conhece o irmão que vem para o culto das 19. Eu gostava da igreja de Pinheiros quando era lá na Fernão Dias, que todo mundo se conhecia, que terminava o culto, a gente ficava conversando até meia-noite. Eu falei: eu também gostava, irmã. Mas a igreja não é do jeito que eu gosto. A igreja é do jeito que Cristo quer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
O pastor, não é o caso do pastor Eliseu, ele não quer mexer com congregação, ele quer envolver com missão, que dá trabalho. Vai estragar a cesta dele todo dia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou não? Jesus precisa ser o centro da igreja. Ele veio e se pôs no quê? No meio deles. Que coisa linda. Por isso que Pedro, escrevendo para os presbíteros lá, em 1 de Pedro, diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pedro, presbítero, vocês não estão acima do rebanho. Vocês fazem parte do rebanho. Vocês são presbíteros para apacentar, mas há um supremo pastor, que é o dono da igreja, que tem a igreja nas suas mãos, que tem a liderança nas suas mãos, que tem os recursos em suas mãos. Então, um grande desafio que eu faço para você hoje, essa igreja precisa ser uma igreja cristocêntrica. Essa igreja precisa se submeter à soberania do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem deve dirigir essa igreja. Segunda coisa importante que esse texto vai nos ensinar é que quando Jesus Cristo se manifesta, essa igreja é transformada nos seus sentimentos. Diz o texto sagrado que a primeira coisa que Jesus Cristo diz é: paz seja convosco. Jesus tira o medo, tira a intranquilidade, porque a paz da igreja é Jesus. Ele diz: a minha paz vos dou. Não como o mundo dá. A paz da igreja é a presença de Jesus. Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o promotor da paz. Onde Jesus está presente, tem paz. Ele tira a ansiedade. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Essa igreja também volta a ter alegria. Jesus tinha dito lá em João: agora vocês têm tristeza. Eu vou deixar vocês. Mas quando eu me manifestar, essa tristeza de vocês será substituída pela alegria. E essa alegria de vocês me verem, me contemplarem como Cristo ressurreto, ninguém poderá tirá-la. E eles se alegraram. Se alegraram não por causa do churrasco. Se alegraram não por causa da pizza. Se alegraram porque elas tocaram em Jesus. Porque Jesus Cristo estava ali no centro da igreja. Eles puderam ver, eles puderam contemplar, eles puderam admirar. Ah, meus amados irmãos, quando a gente tem uma experiência com Jesus, quando a gente descobre o Cristo que nós temos, todos os nossos medos, todas as nossas tristezas, todos os nossos tremores são expulsos do nosso coração. Vocês estão entendendo isso ou não? Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou só ver um texto, Atos dos Apóstolos. No capítulo 23, versículo 11. Lê comigo, por favor. Atos dos Apóstolos 23, 11. Paulo estava preso. Teria uma audiência perante o Sinédrio. O Sinédrio queria matá-lo, tirar a sua vida. Ele está sob perseguição do poder religioso. Mas veja no versículo 11, lê comigo bem forte. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém,
assim importa que também o faça, hein? Quem é que se pôs ao lado dele? O Senhor, Jesus. Coragem. Coragem, pastor Eliseu. Coragem. Vaso ruim não quebra, você não vai morrer agora não. Coragem, irmãos. Quando Jesus Cristo está presente, todos os nossos medos são expulsos. Mas eu queria destacar aqui mais 3 pontos para a gente encerrar. Uma igreja de portas abertas é uma igreja em que Cristo é o centro, está no meio dela. E quando Cristo está no meio do centro dela, toda a sua intranquilidade, toda a sua tristeza, toda a sua incredulidade, tudo isso é colocado para fora. Mas em segundo lugar, leia comigo, por favor. Versículo 21. O que diz aí? Leia comigo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uma igreja de portas abertas é uma igreja que Jesus está no centro. E esse Jesus que está no centro diz qual é a missão dessa igreja. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os missiólogos, os comentaristas dizem que esse texto é o Mission Day. Significa que a missão da igreja é a missão de Deus. Se Deus escolheu, se Jesus redimiu, se o Espírito Santo converte, a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. A igreja, nesses 140 anos, tem como colocar como visão: nós somos uma igreja missionária. Nós queremos ganhar, como diz o apóstolo Paulo, o maior número possível de pessoas para Cristo. Nós queremos sustentar o maior número de missionários possíveis. Nós queremos plantar o maior número de igrejas. Nós temos uma missão. Qual é a missão do Bradesco, dos bancos? Qual é? Ganhar dinheiro. E ganha de todo jeito. Toma emprestado pagando 1%, empresta 14%. Qual é a missão das Casas Bahia? Vender geladeira, vender fogão, vender eletroeletrônico. Se uma loja não faturar tanto por mês, sabe o que o dono faz? Fecha. Presta atenção que, de um modo bem grosseiro, você vai observar que as igrejas que estão estagnadas, as igrejas que estão morrendo na IPB, no mundo hoje afora, são as igrejas que perderam o foco na missão. A igreja já morreu em grande parte na Europa. A igreja está morrendo nos Estados Unidos. Eu estive lá em Boston essa semana e a gente vê claramente. E a igreja no Brasil, se ela não acordar, ela vai morrer. Se a igreja presbiteriana do Brasil, eu disse para o presidente, o reverendo Roberto Brasileiro, que estava lá comigo, se a igreja não investir nas novas gerações, a igreja vai morrer. A gente pode ter os melhores pastores do mundo, nós precisamos ter os melhores pregadores do mundo, nós precisamos ter a melhor teologia do mundo, nós precisamos ter a melhor forma de governo do mundo, nós podemos ter toda a tradição reformada. Se a igreja não evangelizar, ela morre. E se nós estamos completando 140 anos, pode ter certeza que aqueles que viveram antes de nós diriam para nós nessa noite: avance,
Não é para ficar de porta trancada. Muitos se sacrificaram para vocês estarem aqui. Muitos deram a sua vida para que o Evangelho chegasse ao Brasil. Você tem que entender isso. Igreja que não evangeliza se fossiliza. Igreja que não evangeliza não é igreja evangélica. Ela pode ter qualquer nome. Os reformadores esqueceram de colocar uma quarta marca para identificar a igreja verdadeira. As três você já conhece. Prega e ensina a palavra. Celebra corretamente os sacramentos. Aplica a disciplina. Mas a igreja verdadeira é uma igreja que evangeliza. Que realiza a missão. Fazei discípulos de todas as nações. Vocês têm um herói aqui. Natanael Cortez. Só que Natanael Cortez está morto. Ele morreu. Sabia disso? Morreu. Deus disse para Josué: Josué, o meu servo Moisés, o quê? Morreu. Mas assim como eu fui com Moisés, eu serei o quê? Contigo. Não te mandei eu? Somos uma igreja enviada. Aqui, irmãos, somos uma igreja enviada. Nós temos que pagar o preço da proclamação do Evangelho. Você sabe que a geração que vai ser mais cobrada por Deus é a nossa geração? Porque essa geração de Atos dos Apóstolos foi uma geração que em 30 anos não tinha o que nós temos hoje. Não tinha dinheiro, não tinha templos, não tinha Bíblia impressa, não tinha meios de transportes como nós temos hoje, não tinha meios de comunicação, não tinha rádio FM evangélica, não tinha televisão, não tinha nada. Era uma igreja que alcançou todo mundo em 30 anos pelo testemunho da igreja. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos. Está ruim o sermão? Posso parar ou posso continuar mais uns 10 minutos? Tem que ter a bênção do Otoniel. Se ele não der... Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Lê comigo, verso 42. O que é que diz? Atos 5, 42. O que é que diz? E todos os no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar. Quais eram os dias que a igreja pregava? Todos os dias. Sem internet. Sem Bíblia. Mas a igreja o quê? Pregava todos os dias. No templo, nos lugares sagrados, de casa em casa, nas ruas, nas praças. Irmãos, esse modelo de igreja presbiteriana que faz um culto quarta-feira e 2 cultos no domingo com a escola dominical, se ela não acordar, ela vai morrer. Porque o mundo é 24 horas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se a igreja não abrir os olhos para as novas gerações, para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, a igreja vai morrer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta ficar olhando para o passado. Não adianta ficar olhando para o retrovisor. Nós temos que olhar para frente, para o presente. Nós temos que avançar. Uma igreja de portas abertas é uma igreja que Jesus Cristo é o centro. Uma igreja de portas abertas é uma igreja que tem consciência da sua missão. Terceiro lugar, uma igreja de portas abertas é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo.
Preste atenção. Porque a discussão hoje, sou reformado ou sou pentecostal? Sou calvinista ou sou arminiano? Três crentes nominais foram para o inferno. E um era calvinista. E o batista que estava lá perguntou para ele, mas você não era calvinista? Ele disse, eu era calvinista, mas não fui eleito, estou no inferno. E o calvinista perguntou para o batista arminiano, o que você está fazendo aqui no inferno? Ah, eu sou arminiano e me desviei antes de morrer. Aí tinha lá um neopentecostal. E aí o presbiteriano e o batista foram, mas neopentecostal, por que você está aqui no inferno? Ele diz, no inferno não. Porque a partir de hoje eu determino que esse inferno se transforme em céu. Cheguei na igreja. Fui pregar numa igreja de periferia. Agenda da mocidade. Estudar o catecismo de Heidelberg. Estudar se os dons cessaram ou não cessaram. Se somos cessacionistas ou não. Existe uma praga chamada neopuritanismo que está destruindo a igreja. Existe uma praga chamada liberalismo que quer reescrever a Bíblia Sagrada. Mas tudo isso, sabe o que é? A ausência do poder do... Veja no texto. Versículo 22, lê comigo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o... Então, antes de ser reformado, calvinista, você é pentecostal. Pentecostal não é um copyright de um movimento que surgiu na Rua Azusa. Copyright pentecostal significa aquele que tem o Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então para de brigar. Para de ficar vendo esses vídeos. 2D de teologia, 4D de teologia, 5D de teologia, 10 mãos de não sei o quê. Para com isso. Para de ficar seguindo essas pessoas que não têm responsabilidade pastoral, que querem seguidores, que querem aumentar o seu faturamento no Instagram e no canal de YouTube. Eles querem polêmicas, eles querem divisões, eles querem discussões. Paulo diz a Timóteo, foge disso. Aplica-te à leitura da palavra. Meus prezados irmãos, nós vamos publicar um livro agora pela Ezion, um livro de oração escrito por John Knox. E John Knox, ele é conhecido pela sua vida de oração. A Rainha Vitória dizia, eu temo mais as orações de John Knox do que toda a força do exército inimigo da Inglaterra. A igreja presbiteriana é uma igreja de oração. Qual é o culto mais fraco aqui da igreja de Fortaleza? Culto de oração. Esquece o pastor dizer, mas os pastores não oram. Os presbíteros não oram. Os diáconos não oram. Como é que a igreja vai ser cheia do Espírito Santo sem oração? Antes de enviar a igreja, Jesus diz para a igreja, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós, e servireis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sem o poder do Espírito Santo, a coisa não acontece. Sem mim nada podeis o quê? Fazer. Nós estamos criando uma cultura hoje na IPB,
que as pessoas vêm para o culto para assistir o pregador. Se for o pastor Hernandes, tem selfie até meia-noite. A igreja hoje está virando uma igreja de celebridades. Sabia disso? Cadê os servos? Jesus Cristo diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem é cheio do Espírito Santo? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de servos. É uma igreja que está aqui para fazer a vontade de Deus. É uma igreja que não tem celebridade. É uma igreja que está com a boca no pó. É uma igreja quebrantada. Eu sou pastor presbiteriano e quando eu vejo um crente vindo para o culto de oração, ou é câncer, ou é desemprego, ou brigou com a mulher, alguma desgraça aconteceu. E vem ainda para terceirizar a oração. Pastor, ore por mim. Essa igreja no centro de Fortaleza tem que estar aberta todo dia para oração. As mulheres precisam orar, os homens precisam orar, as crianças precisam orar, os adolescentes precisam orar. A igreja tem que ser uma igreja de oração. Se nós não orarmos, o fogo não desce. Se nós não orarmos, o poder não vem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Por fim, uma igreja de portas abertas é uma igreja que tem uma mensagem que só ela tem. Veja como é que o texto termina dizendo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se o retiverdes, são o quê? Retidos. Qual é a instituição humana que tem a mensagem de perdão? Quem? Maçonaria? É o Estado? É a igreja. Preste atenção, abra sua cabeça. A missão que nós temos é uma missão intransferível, é uma missão única. Somente a igreja pode chegar para alguém e dizer, se você crê, os seus pecados estão o quê? Perdoados. Só a igreja tem o poder, a autoridade de pregar o perdão fundamentado na obra de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a profecia de Amós está se cumprindo. A fome hoje no mundo não é fome de pão, não é fome de alimento, é fome da palavra de Deus. As pessoas estão vindo. Esse falso evangelho pregado pelos neopentecostais está caindo por terra, porque as pessoas dizem, nós queremos Bíblia, nós queremos evangelho, nós queremos alimento, porque as lutas vêm, porque as tribulações vêm para nos ensinar que não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Todo dia chega lá em Pinheiros, gente, pastor Arival, eu vim aqui porque eu estou cansado. Estou cansado de tradição da cristã do Brasil. Estou cansado da campanha do meu apóstolo. É campanha toda semana. É campanha das 7 chaves. É campanha do travesseiro celestial. É campanha da vassoura para varrer os pecados, as maldições. Irmãos, somente a igreja tem a resposta para este mundo. Somente a igreja tem a mensagem de esperança para este mundo. Você tem que acreditar nisso. Por isso que tem que ter culto todo dia. Por isso que tem que ter transmissão de culto todo dia. Às vezes, um sermão do pastor Hernandes tem 2 milhões, 3 milhões de visualizações em um ano. As pessoas estão ouvindo, as pessoas estão estudando, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão querendo ouvir a palavra de Deus. Vou terminar.
Estão zangados comigo? Pastor? Fui pregar uma vez, os presbíteros queriam pegar lá fora, mas os presbíteros aqui são educados, né? $140 anos. O ano da virada. Em 10 anos, essa igreja pode se tornar a maior igreja presbiteriana do Brasil. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Uma igreja missionária. Uma igreja que todo dia tem conversão. Uma igreja aberta todo dia para orar. Vocês querem isso ou não? Mas tem que trabalhar. Tem 3 tipos de doido na Bíblia. O primeiro tipo de doido está lá no Salmo 14. Diz o nécio no seu coração. Não há o quê? Deus. Isso é um tipo de loucura. Outro tipo de loucura está lá em Lucas 14, quando Jesus diz: louco, esta noite pedirão ao quê? A tua alma. Louco, aqueles que confiam na riqueza. Os avarentos. E a igreja está cheia de avarento. O pastor chegou para mim: pastor Ivan, cheguei aqui nessa igreja, estou aqui há 3 anos, botei essa igreja em ordem. Falei: quantas congregações vocês têm? Quantos missionários vocês têm? Eles não temos nenhum, mas a igreja tem R$1 milhão em caixa. Falei: igreja é banco? Igreja é cassino? Tem conselho de igreja que gosta de guardar dinheiro. E as almas indo para o inferno. Mas nós somos uma igreja rica. Jesus diz: você pensa que é rico, você é pobre. A igreja de Pinheiros não tem um tostão em caixa. Por isso que Deus me deu o dom de pedir. E eu peço todo dia, todo culto. E quanto mais eu peço, eu vejo que Deus abençoa aqueles que dão generosamente. Eu não conheci nenhum dizimista arrependido. Eu não conheço nenhum ofertante generoso que diz: eu estou arrependido porque eu ofertei. Não. Eu só vejo crente, uma vida destruída, desequilibrada, porque não tem uma vida de generosidade. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Talvez, se você aproveita agora, 140 anos, e dê uma oferta para a sua igreja. Mas não para fazer a aplicação, mas para fazer a obra missionária. Vamos ficar de pé, porque o terceiro louco na Bíblia são aqueles que são loucos por Jesus. Paulo diz: vocês são equilibrados, mas nós somos o quê? Loucos por amor a Jesus. O amor que a gente tem por Jesus faz a gente fazer tanta coisa. Eu me lembro, quando a gente estava construindo o templo sem dinheiro, aquele templo lá na Marginal, um presbítero muito, meu amigo, muito crente, me chamou ele e a esposa me chamaram lá. Disse: pastor Arival, o senhor está doido. O senhor vai levar a igreja à falência. O senhor vai dar um péssimo testemunho do evangelho, porque o senhor está fazendo umas coisas aqui na igreja de doido. E eu quero dar o nome aqui de uma psiquiatra para o senhor. E segunda-feira eu disse: presbítero, meu amado presbítero, eu já tenho a minha psiquiatra há anos. Eu sou bipolar, tripolar, trifásico, monofásico. Sou doido. Meu Jesus foi chamado de Beelzebul. Que me chamaram, estou preocupado.
Vamos ofertar? Vamos orar? O coral está subindo. Quem nesta noite quer pagar o preço para que essa igreja seja uma igreja de portas abertas, levanta a mão. Os membros da igreja. Você topa vir para o culto 6h30 todo dia? Hã? Pastor Eliseu, vamos começar um culto 6h30 de oração. Pastor, vamos começar os grupos de pastoreio, vamos aumentar os grupos de pastoreio. Vamos trabalhar. Tem que pagar o preço. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Eu quero te louvar, te agradecer por essa bela história que o Senhor escreveu através desses irmãos aqui, a história da igreja. 140 anos de vitórias, 140 anos de lutas. Só o Senhor pode avaliar, só o Senhor conhece as obras dessa igreja, os defeitos dessa igreja, os pecados dessa igreja, as virtudes dessa igreja. Só o Senhor pode sondar os corações aqui. Só o Senhor pode sarar essa igreja, curar essa igreja, revitalizar essa igreja. Só o Senhor pode fazer algo novo, extraordinário, a partir de 140 anos. Te agradecemos por essa liderança, que essa liderança seja despertada, quebrantada, cheia do poder do Teu Santo Espírito. E que não é o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, mas o que Deus quer, o que a Tua palavra diz que nós devemos ser. Uma igreja santa, uma igreja operosa, uma igreja amorosa, uma igreja cheia de Ti. Essa é a nossa oração humilde em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.